A paz do Senhor. Eu quero saudar, cumprimentar a amada Igreja, todas as almas que forem guiadas para assistir a esta live, a esta palavra que o Senhor vai trazer aos nossos corações para edificar. Eu quero saudar com a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Muita gente, todo crente, ele cumprimenta com a paz do Senhor. Mas será que o crente conhece essa paz? Será que todo o crente conhece e tem intimidade com essa paz de espírito? Irmãos, estamos num tempo em que cada vez se fala mais de paz, mas cada vez há menos paz. A ONU, por exemplo, foi criada para trazer paz às nações, mas desde que a ONU foi criada tem havido mais guerras. Mais parece a Organização das Nações Unidas do que a Organização das Nações Unidas. Os acordos que fazem, acordos de paz, eles parecem que não têm validade nenhuma. A Segunda Guerra, por exemplo, ela começou com um acordo de paz. Nós vemos agora a guerra da Rússia, por exemplo. O presidente da Rússia, ele não diz que está em guerra, ele diz que fez uma intervenção militar na Ucrânia, em nome da paz. Ele diz que a NATO estava a pôr em causa a sua paz. Ele estava a pôr em causa a paz da Rússia e por isso ele fez uma invasão naquele país. Portanto, muitas guerras se fazem em nome da paz. E como está escrito, é o princípio das dores, guerras e rumores de guerras. Portanto, quando Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 25, que seria o princípio das dores, ele está a dar uma ilustração, não é? Quando uma mulher está grávida, ela vai tendo contrações e à medida que o tempo avança, as contrações elas começam a ser cada vez mais fortes e mais duradouras. A miúda, elas começam a ser cada vez mais constantes. E por isso ele fala que é o princípio das dores, este tempo que nós estamos a passar agora. Portanto, até que Jesus venha, até que haja o final dos tempos, nós já estamos a entrar nesse período, amém? Por isso eu quero compartilhar uma palavra de paz com a Igreja, para que a paz esteja convosco, para que a Igreja, para que todas as almas que sejam levadas a assistir esta live entendam que paz é essa, a paz que transcende todo o entendimento. Porque o homem tem evoluído em muitas coisas, o homem tem evoluído em conhecimento, tem evoluído em estradas, em caminhos de comunicação, internet. Agora, hoje em dia, a distância de um clique você está em todo lado, caminhos de ferro, aviões, viagens espaciais. Muitos caminhos o homem tem, mas a palavra de Deus diz em Provérbios 14 que há caminhos que ao ser humano parecem caminhos de paz, mas na realidade eles conduzem à morte. E o ser humano ele não conhece muitas vezes, se não estiver em Cristo, ele não conhece essa paz transcende todo o entendimento e que não depende do estado em que a pessoa se encontra, não depende do estado social onde a pessoa se encontra, do lugar onde está, da condição física, da condição financeira. É uma paz independente. Por isso ele fala que é a paz que transcende todo o entendimento. Para quem não está em espírito, ele não entende a paz que o crente tem no coração. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque é uma paz que às vezes nem dá para explicar a quem não conhece o mundo espiritual. Mas vamos entender então que paz é essa, a paz que todo crente devia ter, a paz que o Senhor nos ensinou. Por isso eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus e o vosso coração na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. Capítulo 4, vamos ler a partir do verso 6, porque é a paz que Jesus mostrou, que Jesus anunciou e que o apóstolo Paulo aqui está a falar. E as pessoas não conhecem, como não conheciam no tempo de Jeremias, por exemplo. Jeremias tem enquanto os irmãos a abrem ou acessam, queria partilhar. Em Jeremias 4 diz que do melhor do menor ao maior, cada um com a sua avareza, desde o profeta ao sacerdote,
Cada um usa de falsidade, e hoje em dia a paz que se aprega por aí, a paz que o mundo oferece é uma paz de falsidade, como Jeremias falou. Curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, mas não há paz. Era isso que Jeremias estava a falar, é essa a profecia também para os tempos de hoje. Só em Cristo Jesus conseguimos encontrar a verdadeira paz, amém? Então, eu vou ler aqui então Filipenses 4. Filipenses 4 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, em todo o tempo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e pela palavra de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, em tudo o que for verdadeiro, em tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Tenham essa paz dentro da sua mente. Ponham em prática tudo o que aprenderem e receberem, ouvirem e viram de mim, e o Deus da paz estará em vocês. Glória a Deus, aleluia. Queria partilhar esta palavra com todos os irmãos e com todos aqueles que mesmo não sejam irmãos em Cristo, que não conheçam a palavra de Deus, que possa haver uma conversão, que possa haver uma semente do Evangelho no vosso coração no dia de hoje, amém? Irmãos amados, quanto é urgente e necessário entender que a paz do Senhor. O crente todos os dias, como eu falei, ele cumprimenta com a paz, saúda com a paz, mas muitas vezes só entende a paz que o mundo dá, só procura paz no mundo. Jesus falou que nos daria a paz. Ele nos prometeu a paz, não a paz como o mundo nos dá, mas a sua paz, a paz de Cristo. E Paulo, quando escreveu esta palavra que acabámos de ler, ele já conhecia essa paz. Quando Paulo escreveu estas palavras, ele estava preso nas masmorras de uma prisão de Roma. Ele estava, apesar de ele estar preso, e apesar de ele estar a ser torturado, apesar de ele estar em tribulação, ele tinha paz. Ele ensina como ter a paz de Deus, como acabámos de ler. E muitas vezes nós estamos no mundo presos em nossos delitos e pecados e não entendemos a paz que liberta, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo aqui ele nos orienta a respeito daquilo que nós devemos, em relação ao mundo, em relação à vida, de que nós não devemos andar ansiosos. Ele nos orienta em relação à ansiedade. Há quem diga que a ansiedade e a depressão são o mal deste século. Estudos, eles falam que estudos mais atuais, porque está sempre a mudar, reparem que mais atuais dizem que qualquer uma do ser humano hoje, ele sofre em parte de alguma dessas doenças, que é a depressão, ou o stress, ou a ansiedade. Portanto, aqui há 10 anos atrás, se vamos ver, a pesquisar, havia uma percentagem de quem sofria de alguma dessas doenças, mas hoje dizem que qualquer ser humano ele sofre de uma dessas doenças, ou ansiedade, ou depressão, ou stress. E há quem tenha os três, irmãos. Isso é grave. Há quem tenha as três ao mesmo tempo. A ansiedade, ela é uma preocupação com o futuro. É um excesso de futuro dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E a depressão é um excesso de passado. Ambas são um vazio de alma. E independentemente de serem atuais, esta carta foi escrita há 2000 anos e já havia ansiedade nesse tempo. Davi escreveu vários salmos que referem à ansiedade e esse vazio de alma. E ele escreveu há 3000 anos atrás. Há mais de 3000 anos atrás nós vemos que existe falta de
complemento, de completude, à falta de paz. Sempre, essa falta de paz sempre existiu. Se estivermos atentos às Escrituras, a ansiedade, a falta de paz acompanha a raça humana desde o tempo de Abel e de Caim. Desde o momento em que o homem se separou de Deus no jardim do Éden, ele sempre teve essa falta de paz. A presença de Deus, ela foi tirada de dentro do homem. E a partir do momento em que o homem sente esse vazio, a partir do momento em que a presença de Deus sai de dentro dele, a partir do momento em que Deus deixa de ter intimidade diária com o homem. E os sintomas desse vazio são a preocupação, são a ansiedade, são a depressão, são a falta de paz. O homem não consegue ter paz. A sua consciência o culpa daquilo que ele fez, ou daquilo que ele faz, ou daquilo que ele vai fazer. A culpa provoca depressão no homem, preocupa o homem em relação àquilo que há de vir, em relação à eternidade, em relação às coisas que ele não consegue entender, em relação a Deus. Deus não se deixa de conhecer no seu todo. E cada vez mais, e a miúdo, à medida que o homem vai envelhecendo, nesta breve passagem na vida, o homem vai cada vez sentindo mais ansiedade. Cada vez mais o homem vai sentindo mais depressão. E à medida que o homem vai evoluindo, a mesma coisa, ele vai sentindo cada vez mais ansiedade. De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso, vão aumentando as mensagens que falam de ansiedade, que falam dessa falta de paz, falam dessa falta de paz que o homem encontra. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fez um plano de redenção, um plano para trazer de volta a paz ao homem. Um plano para trazer de volta a presença de Deus dentro do homem. Essa presença de Deus que traz a paz. Amém? Nós vemos em Jeremias 31, ele vai falar que serão chegados os dias da nova aliança com o seu povo. O seu povo será todo o povo, não só o povo de Israel, mas o povo de Deus. Todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador serão o seu povo. E não será como a aliança dos antepassados, quando Deus tomou pela mão para tirá-los do Egito. Reparem, irmãos, que agora Deus também nos tirou pela mão para nos tirar do pecado, do mundo. E Jeremias vai falar: porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. E esta é a minha nova aliança. Eu porei a lei no íntimo deles, na sua mente, e escreverei nos seus corações. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará, dizendo: conheça o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor ao maior. Porque eu lhes perdoarei da sua maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus! Esta é a promessa para os nossos tempos, irmãos. Os nossos pecados iriam ser lançados no mar do esquecimento. Essa é a promessa para a nossa geração, a promessa de regeneração. Deus, assim como tirou o povo do Egito, o povo estava preso, irmãos. O povo estava preso no Egito e Deus tomou pela sua mão e tirou-os do Egito, assim diz a palavra de Deus em Jeremias. E assim Ele fez a mesma coisa connosco. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou, nós estávamos perdidos em delitos e pecados, Ele nos tirou e colocou para cima da rocha, Ele colocou-nos em lugar salvo, na sua presença. Ele nos regenera todos os dias através do Evangelho de Deus. Ele nos regenera, Ele nos limpa, Ele nos traz a salvo para a sua presença e Ele nos limpa, irmãos. Essa é a promessa de regeneração que o Senhor tem para nós. Ele não só nos salvou dos nossos delitos e pecados, da nossa perdição, do caminho de perdição, do inferno, mas Ele também nos regenera todos os dias. O Senhor cumpre o plano da redenção, Ele já o cumpriu através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele enviou o seu Filho amado para que pudéssemos ter paz. E nós vemos, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14,
quando estava a aproximar-se a morte de Jesus, ele estava a preparar os seus discípulos para ter que passar pela morte, pela crucificação. E ele faz uma promessa aos discípulos. Ele diz: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Isto é como se fosse um testamento. Ele deixa-nos uma coisa que não tem preço, irmãos, é paz, a paz do Senhor. A minha paz eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo vos dá. Por isso não se turbe o vosso coração, nem fiquem com temor. Jesus faz essa promessa, uma promessa de uma paz duradoura, não é a paz como o mundo nos dá. É uma paz eterna, uma paz irrevogável, uma paz para sempre. E porquê é que Jesus disse que a paz que ele dava não era uma paz igual à do mundo? O que é que paz é que ele iria dar que o mundo não dá? Qual é a paz que o mundo oferece, irmãos? Porque o mundo está sempre, como eu falei anteriormente, sempre a oferecer paz e não se fala de outra coisa. Onde é que o homem mundano, o homem que não conhece Cristo, onde é que ele encontra a paz? Se você for aqui perto, aqui em Amsterdão, ela é uma cidade cosmopolita, né? Uma metrópole, é uma cidade talvez uma das maiores cidades de turismo da Europa, é uma Babilónia, uma Sodoma e Gomorra do nosso século. Você vê pessoas se alimentando da terra, vê pessoas se alimentando do mundo, da idolatria. O Museu da Cera, encontram todos os ídolos desta terra, vão depois ao Museu do Sexo. Qualquer pessoa pode comprar qualquer tipo de droga, qualquer tipo de ansiolítico para sexual. Existe uma libertinagem sexual na rua. Toda a gente pode ter tudo aquilo que quiser a nível de sexo, desde que tenha dinheiro no bolso. Drogas, porta sim, porta não, você vai encontrar, digamos que porta sim, você vai encontrar coffee shops, smart shops, sex shops. No fundo, o que as pessoas procuram nessa libertinagem é encontrar um alívio. Elas procuram ter um pouco de paz. Elas procuram comprar a paz. Elas procuram a paz naquilo que o mundo oferece, nos bens materiais, no amor ao dinheiro, como a palavra de Deus diz, é a raiz de todos os males, mas é aí que eles vão procurar a paz, porque se tiverem mais dinheiro e guardado mais dinheiro, e esse dinheiro, coitadinho, choradinho, ele vai fazer com que a pessoa tenha segurança e paz. É isso que as pessoas vão procurar. Procuram paz no reconhecimento, querem ser reconhecidas na vaidade. Depois publicam fotos nas redes sociais, vivem em função do glamour, da glória, na autoglória, na glória de si mesmas. Querem fazer ver aos outros, reconhecimento dos outros. Eles procuram agarrar, têm aquela urgência de agarrar qualquer coisa para mostrar que afinal eles também têm mão na vida, mesmo que às vezes seja à custa de viverem fingida, mas é o estatuto para impressionar o mundo, para enganar o mundo, para viver deste mundo de engano. Eles precisam viver nesse estatuto, nesse patamar, nesse pedestal. E então eles têm essa urgência. As pessoas procuram ser reconhecidas, elogiadas, idolatradas, para preencher esse vazio, essa falta de completude, esse vácuo que existe dentro de nós. Mas não há nada que possa preencher esse vácuo, irmãos, porque esse vazio, ele é um vazio infinito, é um vazio do tamanho da presença de Deus, do tamanho do próprio Deus. E então é um vazio impossível de preencher, a não ser pelo próprio Deus, pela presença de Deus. Mas as pessoas continuam, irmãos, procurando essa paz. E às vezes elas encontram, em instantes, encontram essa paz no dinheiro, na felicidade passageira. E depois de alguns instantes de alívio, elas voltam a encontrar a solidão, o desespero, a dor. Porque a paz que eles encontraram trata-se de uma paz paliativa, é uma paz efêmera, uma paz passageira. E logo vira ansiedade,
e logo vir a depressão. As pessoas hoje procuram segurança através de relacionamentos. Muitas mulheres às vezes procuram num relacionamento a segurança que um homem pode dar. Eles procuram a segurança através da informação, nas redes sociais. Passam o dia, hoje a gente vê na rua, toda a gente com o celular para todo lado, atravessam as estradas, estão nos transportes públicos, em qualquer lado que vão, estão procurando essa informação, estão procurando essa paz através do reconhecimento, através de serem reconhecidos, de serem glamourados, e ficam deitados às vezes na cama sem conseguir dormir, matando essa paz, tentando alcançar essa paz através de receber mensagens, às vezes de conseguir likes, de receber mais comentários, de se sentirem reconhecidas, sentirem paz, preencher esse vazio, porque elas pensam que esse vazio é um receio de serem rejeitadas, de serem desacreditadas, de serem desprezadas. Isso porque lhes falta a paz, isto porque não conhecem a verdadeira paz. As pessoas não sentem paz emocional, então elas sentem-se abaladas, elas sentem-se abandonadas pelo governo, elas sentem-se abandonadas pelo Estado, elas sentem-se abandonadas pela família, elas sentem-se abandonadas pelo próximo, elas sentem-se abandonadas pelos amigos e pensam que não têm amigos, procuram amigos nas redes sociais, depois têm muitos amigos, mas na verdade elas sentem-se mergulhadas na depressão, elas sentem-se mergulhadas na ansiedade e depois vendem-se diariamente cada vez mais e a miúdo milhões e milhões de comprimidos diariamente, antidepressivos, ansiolíticos, comprimidos para dormir, pessoas que não dormem sem drogas, pessoas que não dormem sem conseguir consumir álcool, pessoas que não dormem sem conseguir ser reconhecidas, sem conseguir procurar uma palavra, um reconhecimento, pessoas que não dormem sem relações físicas, sem relações sexuais, sem algo que falta nelas, um vazio que não conseguem preencher, pessoas que são dominadas pelo pânico, pessoas que são dominadas pela angústia, a tristeza, a melancolia, a preocupação, a disfunção emocional, neurose, psicose, transtorno bipolar, transtorno tripolar. Às vezes riem e não sabem porque é que estão a rir. Às vezes choram, não sabem porque é que choram. É uma angústia, uma tristeza, uma melancolia, uma preocupação crescente, uma disfunção emocional, uma neurose, psicose, que a pessoa não sabe dar nome. É uma doença que não tem nome às vezes. A pessoa não consegue encontrar paz. Talvez você que esteja a ouvir esta mensagem em alguma área pode não conseguir encontrar paz, pode estar a ser refém desse descontrole emocional. Às vezes por coisas mínimas, uma pequena quantia de dinheiro que você esteja a dever a alguém, ou alguém esteja a dever dinheiro a você, ou alguma coisa que alguém lhe disse. Isso é uma semente que está dentro de si, que vai aumentando, vai criando esse descontrole, essa falta de paz. Talvez você conheça alguém que esteja passado por esse descontrole emocional, alguém que precisa de um pouco de paz. O mundo precisa de um pouco de paz, todo mundo precisa, irmãos. Mas não há comprimidos, não há ansiolíticos, não há whisky, não há bebedeira, não há Facebook, não há nada que possa dar essa paz ao homem. Vai haver sempre um fardo que o comprime, que o sufoca, que o oprime. Cada vez que ele vai se deitar naquela cama, ele vai ter sempre esse peso. Mas a palavra do Senhor diz que a angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem quando nós conhecemos a luz da manhã, a luz de Cristo Jesus. Ele é a verdadeira luz, irmãos. Aleluia. Então não há necessidade de andarmos com esse fardo. Quando nós conhecemos a cruz como o peregrino deixou aquele fardo à beira da cruz, é isso que nós precisamos de fazer esta tarde, irmãos.
porque não há nada que possa preencher essa paz, não há nada que possa dar essa paz. Vai sempre haver um fardo que nos oprime, que nos sufoca enquanto nós não deixarmos esse fardo aos pés da cruz. A pessoa pode até nem ter consciência, às vezes pode estar a ver alguém que esteja a ouvir esta live e não entenda a palavra de Deus, pode até não ter discernimento, pode até não conhecer a palavra, mas a sua consciência vai acusar. A sua consciência sempre o acusa. O inimigo da sua alma sempre vai acusar, mesmo que não conheça a palavra de Deus. A pessoa olha à sua volta e vê a natureza e sabe que o seu interior, o seu coração conspira contra tudo o que é da criação. O homem vive a favor do mundo, mas contra a sua própria natureza, contra o seu próprio Criador. E por isso hoje há muitos fenómenos naturais que estão a acontecer, aquecimento global e outras coisas, porque o homem vive contra o Criador. O homem caminha sempre em desobediência em relação ao Criador. Ele vive ao sabor do corrente do mundo, mas ele está contra a vontade de Deus. Ele está sempre pelejando contra o Criador, quando o homem está em pecado e não conhece a Cristo. O homem que não é regenerado, ele é uma aberração, é uma depravação. Por isso ele não tem paz com Deus, por isso ele não tem paz com o Criador. Ele está numa guerra com o Criador. O pecado gerou uma guerra entre o homem e o Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E a partir desse momento o homem nunca mais teve paz. Porque o pecado ele é uma ofensa à glória de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é santo. Ele é 3 vezes santo. O pecado ele ofende a santidade de Deus. E por isso o mundo está condenado, irmãos. Bastou um só pecado para condenar o mundo todo ao inferno. E o pecado é tudo aquilo que fazemos contra a santidade, contra a lei de Deus, contra a natureza de Deus. É uma rebelião, é uma iniquidade. Ou seja, quando a gente está a pecar e sabe que está a pecar, nós estamos em iniquidade, estamos em rebelião contra Deus e nós compramos uma guerra contra o próprio Criador. Aquele que é omnipotente, é omnisciente, é omnipresente, está em todo lado, tudo conhece, tudo sabe. Ele é omnipotente. E como é que nós podemos estar numa guerra contra aquele que é omnipotente, irmãos? Pode todas as coisas. Todo homem que quebra a lei de Deus, ele está em guerra com Deus, porque a lei de Deus ela foi feita para proteger o homem, e a quebra da sua lei ela deixa o homem à sua própria mercê. Deixa o homem entregue a si mesmo. E é isso que parece que o homem deste mundo quer. É isso que o homem deste mundo pensa que é independente. Então ele vive à sua própria custa. O homem está à sua própria mercê. Pecar, irmãos, é dar as costas a Deus. É dar as costas à vontade de Deus. É dar as costas ao próprio Deus. Se rejeitarmos a Deus, nós rejeitamos a paz com o próprio Criador. É o homem que não quer ter paz com Deus. Mas Jesus veio para proclamar o Evangelho da paz. Glória a Deus. O Evangelho que tira a culpa do homem, que justifica do seu pecado e traz a paz. A paz, irmãos, a verdadeira paz. A paz que transcende todo o entendimento. A paz que vem por intermédio do ministério do Espírito Santo. Não é a paz que o mundo dá, aquela paz paliativa, a paz momentânea, a paz temporal, efêmera, que logo se esvaneia. Mas é uma paz transcendente, uma paz que o mundo não consegue entender. É uma paz eterna. Só quem conhece a presença de Deus conhece essa paz, irmãos. Glória a Deus. O homem sempre procurou evoluir, ter segurança e paz. E ele sempre procurou dominar o mundo para ter paz. Ele sempre procurou ter poder, através do poder ter paz. Então o homem começou a dominar o fogo. Depois dominou o vapor, dominou a indústria, dominou a internet, domina a medicina, pensa que domina a medicina, domina o espaço, ele consegue fazer viagens à Lua, viagens espaciais.
Ainda agora um português esteve lá, fez uma viagem espacial em busca de paz. Em nome da paz, eu precisava de fazer aquela viagem para ter paz no coração. Então o homem desenvolve a energia atómica, a energia nuclear. Hoje o arsenal de bombas atómicas pode destruir 10 vezes o mundo. 10 vezes, irmãos. E o homem fez isso tudo em nome da paz. O homem fala em segurança. Isso foi para a sua própria segurança, para a sua paz. O homem quer ter paz. O homem consegue destruir o mundo todo, mas o homem não consegue destruir aquilo que lhe tira a paz, que é o pecado. Irmãos, a paz que o homem procura é uma paz paliativa. O homem consegue dominar tantas coisas, mas não consegue ter essa paz, a paz eterna. A paz que o homem consegue, a paz que o homem procura no mundo é uma paz efêmera, passageira, paliativa, é um remédio para uns instantes. Mas depois volta a ansiedade, volta a depressão em quantidades ainda maiores. O homem consegue ter libertinagem, mas não consegue ter paz. As pessoas não conseguem dormir em paz, não conseguem ter paz, não conseguem achar paz no mundo. Por isso é que Jesus disse: eu deixo-vos a paz, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu vos a dou. Eu não a dou como o mundo dá. Por isso não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Irmãos, quem não é regenerado não consegue encontrar essa paz. Quem não for transformado e não deixou de encontrar ou não deixou de procurar a paz no mundo, ele não vai conseguir entender que paz é esta. Jamais ele vai ter paz. Não pense, como diz o mundo, que se alguém morrer amanhã sem aceitar Jesus, sem aceitar o Evangelho da paz, vai descansar em paz. Ninguém descansa em paz se não tiver Cristo, se não morrer em Cristo, se não tiver o Evangelho da paz. Ninguém descansa em paz, jamais. A palavra de Deus é enfática nisso. A parábola do rico e do Lázaro ilustra. Quem não morre em Cristo vai para um lugar de tormento e não vai ter paz, irmãos. Nem de noite, nem de dia. Não vai ter paz. Um inimigo das nossas almas, ele nos engana. E hoje todas as pessoas, cada vez que uma pessoa morre, dizemos: ele foi para a paz, foi descansar em paz, foi ter paz, partiu para a glória, está agora a descansar, descansa agora em paz, foi ter com o Senhor. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é uma expressão, essas expressões são a maior mentira do diabo. Só quem é convertido, quem nasce novo, quem é regenerado, vai para o seio de Abraão. A palavra de Deus diz em João 3, verso 3, salvo erro, diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer em espírito e em verdade. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Por causa dessa mentira que as pessoas estão a dizer, que a pessoa vai para a paz, que já partiu para a glória, está com Jesus, toda a gente que vai para a glória, toda a gente que passou nesta terra, que vai para Jesus, vai para a paz. Por causa dessa mentira, muitas pessoas se suicidam. Diariamente, pessoas procuram desesperadamente essa paz e não a encontram neste mundo, e então tiram a vida e pensam que vão descansar em paz. Vão procurar um alívio no suicídio, irmão. Isso é muito grave. Nós temos que acabar com esse tipo de mentiras. Elas pensam que vão ter descanso da alma quando se matam. Mas a verdade é que elas vão encontrar o tormento. Elas vão encontrar a ausência total de paz. Meu Deus. O problema é esse. A partir daí a pessoa não vai ter paz um minuto. Durante toda a eternidade. Pelo século dos séculos, dos séculos, dos séculos. É necessário nascer de novo. É necessário voltar para Deus, ser regenerado, aceitar o Evangelho da paz, o Evangelho que nos traz a paz. A Bíblia diz que todos pecamos e estamos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos nascemos em pecado e em pecado nos gerou
a nossa mãe, o Salmo 51. Portanto, nós já nascemos em pecado. A criança, quando nasce, já nasce com a intenção de pecar. Já nasce com o egoísmo no coração. O pecado, ele ofende. Por isso é que é necessário nascer de novo. Por isso é que é necessário a palavra de Deus diz que nenhum trigo que cai na terra, ele tem que morrer para voltar a nascer. Porque senão a pessoa continua um pecador sem ser justificado pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o pecado, ele ofende a santidade de Deus. Por isso o mundo está todo condenado. E bastou um pecado só para condenar o mundo todo ao inferno. O problema é que às vezes a igreja não lida com o pecado de uma forma severa, de uma forma com a gravidade que o pecado merece. E muitas vezes a igreja ainda Deus diz coisas que são mentira. Dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A Bíblia não diz que Deus odiou o pecado e amou o pecador. Isso é mais uma mentira do diabo. Deus odeia o pecado e abomina o pecador. Deus é tão santo que não consegue completar, ele não consegue contemplar o pecado, ele não consegue contemplar o pecador, ele é separado de tudo isso. Deus é separado não existe união entre Deus e o mal, não existe união entre as trevas e a luz, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Deus é um Deus tão santo, que ele não consegue contemplar o pecado, muito menos o pecador. O Salmo 7 diz que é um Deus que se ira todos os dias. Porquê? Por causa do pecado. Por isso, irmãos, só Jesus nos pode unir a Deus. Só Jesus nos pode trazer essa união a Deus. Efésios 2 diz que o pecador era filho da ira, filho do diabo, filho do juízo de Deus. Era morto em seus pecados e delitos. A Bíblia diz que o pecador está afastado de Deus, é inimigo de Deus. Irmãos, a exegese aqui da palavra desse afastamento, essa inimizade com Deus, fala de uma contenda. Deus tem uma contenda com o pecador. Portanto, Deus não é só um inimigo do pecador, mas também ele está em guerra com o pecador. Ou seja, é o pecador, por sua própria iniciativa, que está em guerra com Deus, que desafia Deus para uma guerra. O problema é esse. Ele guerreia com Deus. O pecador está em guerra com Deus. Por isso é que o homem, sem Cristo, o homem não tem paz. Ele vive numa guerra, uma guerra desigual. O Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, omnipotente, omnisciente, em guerra com um ser tão fraco. E vejam agora, o coronavírus, um ser unicelular, está a colocar as pessoas todas com medo. As pessoas ficaram todas com medo. O homem às vezes um vírus, um espirro mata o homem. O homem é tão fraco como isso e está em guerra com o próprio Deus. Por isso é que o homem não consegue ter paz, irmãos. Existe uma guerra entre Deus e o homem. E o homem pensa que consegue guerrear com Deus. Os irmãos podem ver, e esta palavra também eu tenho visto, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, eles estão separados, não há nada que possa unir, não é? Todos os dias nós procuramos, será que agora vai haver paz? Será que aconteceu alguma coisa Quais são as tentativas que se têm feito para haver paz numa guerra, não é? Como é que se promove a paz numa guerra? Como é que se tem promovido a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Eles estão separados, não há diálogo, não há aproximação. Só através de vários ministros que têm enviado, ministros dos negócios estrangeiros, embaixadores, esses fazem diligências para poder haver um acordo, para haver um tratado de paz. Jesus, na verdade, irmãos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele lutou pela nossa paz. Ele consumou o plano da redenção com Deus. Ele consumou o acordo de paz. Ele escreveu e assinou o tratado de paz. Ele selou
o tratado de paz connosco, irmãos. O tratado de paz é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o tratado de paz, o Evangelho da paz. O nosso embaixador, ele teve que ser torturado, morto, e ele veio para o campo de batalha em nome da paz, para que tivéssemos paz para com Deus, para com o Criador. A falta de paz, irmãos, dura até ao dia da nossa conversão. O dia em que nós somos chamados por intermédio do nosso advogado fiel, por intermédio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que ele vem com uma carta, vem com um acordo de paz, o embaixador da paz. Ele bate à nossa porta e diz: está aqui o tratado de paz eterno. Pode lê-lo todos os dias você vai ter paz. Este é o Evangelho da paz. Este é o Evangelho da paz, irmãos. E no dia em que recebemos o nosso embaixador, no dia em que recebemos o nosso advogado fiel, no dia em que recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também vamos receber a paz. E por isso nós temos paz hoje. E por isso nós estamos alegres no nosso coração. Essa paz não é apenas duradoura, não é apenas passageira. Esse tratado de paz, ele não pode ser refutado, ele não pode ser rasgado, ele não pode ser ignorado, porque ele é eterno, porque ele foi escrito pelo Criador. E conforme nós lemos, ele está escrito no coração daqueles que o recebem e na sua mente. Ele já não está escrito em pedras. Você pode rasgar esta palavra deste livro, mas você não vai rasgá-la da minha mente nem do meu coração, amém? Aleluia. Por isso é que essa paz é eterna, irmãos. Quando nós somos selados pelo Espírito de Deus, nós vamos ter paz no nosso coração, é uma paz que dura até a glorificação do nosso corpo. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter guerras, vamos ter perseguições, mas sempre teremos paz. Independentemente daquilo que possa estar a acontecer, vamos ter sempre paz. Independentemente daquilo que possa parecer ou imaginar, nós vamos ter sempre paz. A paz que transmite, a paz transmitida por Deus, a paz que transcende todo o entendimento. Muitas vezes vão vir nações para querer tirar a nossa paz, para querer entrar em guerra connosco, para acusar e dizer que a guerra não terminou, que a guerra pode voltar. Mas, irmãos, este tratado ele está escrito pelas mãos do Criador. Ele está selado pelo sangue de Cristo. Ele jamais pode ser alterado. Não há palavra nenhuma aqui que possa ser alterada. O inimigo das nossas almas às vezes pode ameaçar tirar a nossa paz. Mas quando o homem recebe esse tratado de paz, o Evangelho da paz, o homem não se encontra mais em guerra com o próprio Deus. Cristo Jesus, ele todos os dias bate à nossa porta. Ele quer assinar esse tratado com cada um de nós, com cada um de vocês que está a assistir a essa live hoje. Ele está a bater à nossa porta. A palavra de Deus diz em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, não é eu a bater à porta, aquele que ouvir a minha voz, aquele que ouvir a palavra de Deus, vai abrir a porta e Deus vai entrar através do ministério do Espírito Santo e vai fazer parte da sua vida e nunca mais vai sair, amém? Por isso eu estou a convidar cada um dos que está a ouvir esta palavra a serem consumidos pela palavra de Deus, a serem consumidos pelo Evangelho da paz e a serem transformados, amém? Todos os dias Cristo bate à porta e Ele hoje está a bater à sua porta. Aceite o Evangelho da paz, aceite e o seu nome será escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor que nos deu a paz. O Senhor que trouxe o nosso reconciliação com Deus. O Evangelho da cruz, irmãos, o Evangelho da paz, ele veio para trazer paz para com Deus. A consumação do plano de redenção, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ele tirou a culpa do pecado. Ele não só nos tira a culpa do pecado, porque nós somos justificados pelo sacrifício que Ele fez, nós somos justificados pela fé em Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está em Romanos capítulo 5,
mas também Ele nos tira o poder do pecado, o poder que estava em nós, ou seja, o poder que o pecado tinha em nós, Ele já não nos domina. Por isso que a palavra de Deus diz: cheguemos-nos com confiança até ao trono da graça, para que possamos alcançar graça em tempo oportuno. Ou seja, nós já não temos esse perigo de pecar, porque nós podemos, se formos tentados, nós podemos nos achegar com confiança até ao trono da graça. O trono da graça não é um trono de julgamento, mas é um trono que nos vai dar graça para não pecarmos, vai nos fortalecer para nós não pecarmos e para sermos reconciliados com Deus. O Evangelho da Cruz traz essa paz, irmãos. A consumação do plano da redenção com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele nos tira a culpa e Ele nos dá graça para nós não pecarmos. Em termo oportuno, nós não pecarmos. Romanos 5 também diz que nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora que somos reconciliados com Cristo, não é? Seremos salvos pela sua vida. Portanto, Ele deu a vida por nós para que nós sejamos salvos. A falta de paz que nós tínhamos, irmãos, era irremediável. Não havia nada que nós pudéssemos fazer, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da presença, da glória de Deus. Ninguém poderia ser um mediador entre Deus e o homem. Não havia qualquer embaixador, não havia qualquer advogado que pudesse justificar, que se pudesse chegar até Deus, que se pudesse chegar até ao Omnipotente e ser enviado pela paz. Não havia, irmãos, nós estávamos perdidos. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Não havia quem pudesse nos justificar. Todos estávamos destruídos, destituídos da glória de Deus. Ninguém podia ser um mediador entre Deus e o homem, a não ser o próprio Deus, a não ser o próprio Deus por intermédio da figura do seu Filho, sendo o nosso mediador, o nosso advogado fiel, o nosso representante. Ele enfrentou esta guerra, irmãos. Por isso é que Ele morreu. Eu não sei como é que o Espírito Santo me dê graça agora para que possam visualizar, para que eu possa ilustrar aquilo que Jesus fez. Imaginem esta guerra que está a haver entre a Rússia e a Ucrânia, mas imaginem uma Rússia muito mais poderosa, um Putin todo poderoso, omnisciente, omnipresente, porque nenhum deles, nem o Putin, nem Hitler, nem Stalin, nem Lenin foram como Deus é. E a guerra que nós estamos a ter, que o mundo está a ter, é contra Deus, omnipotente, omnisciente, omnipresente. E então não há ninguém, não há nenhum embaixador que possa ir falar com Deus e promover a paz, a não ser o próprio Deus. Por isso é que essa paz, ela é obra do Espírito Santo de Deus. Deus veio em figura de homem. Ele comeu connosco, sofreu connosco, em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele sofreu como nós. Ele veio como nós para que nós pudéssemos entender que Ele também conhece as nossas dificuldades. E então Ele veio para o palco de guerra, Ele enfrentou a guerra. Ele desceu ao palco de guerra e veio para os seus, para aqueles que eram seus, mas a palavra de Deus diz que os seus não o aceitaram e os seus o mataram. Ele foi morto, ele foi crucificado e o seu corpo foi dilacerado naquela cruz. O seu sangue foi o castigo que nos trouxe a paz. Foi a troca, a moeda de troca, irmãos. Foi Ele próprio, foi a moeda de troca. Os irmãos estão a ver o que está a acontecer nas guerras, o que acontece na guerra, as trocas de prisioneiros. E nós éramos os prisioneiros, estávamos presos nos nossos delitos e pecados. E não havia nada que pudesse comprar a nossa liberdade. E como eu disse no início, Ele pegou na nossa mão e Ele nos tirou das catacumbas. Paulo, quando estava a escrever esta palavra, ele estava nas catacumbas preso e ele estava a transmitir uma palavra de paz para que nós não andássemos ansiosos. Era ele que era para estar ansioso, mas ele estava-nos a transmitir, e através destas palavras que agora nós podemos
tirar essa ansiedade do nosso coração, porque Jesus, quando o seu corpo foi dilacerado naquela cruz, o seu sangue foi a moeda de troca, foi o castigo que nos trouxe a paz. Ele foi a troca, ele deu o seu sangue como troca pelos prisioneiros de guerra. E nessa troca, a parte vencedora da guerra, que é o Deus Todo-Poderoso, Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, Soberano, Ele era a parte vencedora da guerra. Ele próprio, Ele cede. Ele dá o seu próprio Filho como moeda de troca por todos os prisioneiros, por todos nós. Todos os que estávamos acorrentados pela culpa do pecado, pelos delitos e pecados. Nós somos soltos, somos libertos. E desde então, irmãos, temos acesso ao amor de Deus. O amor de Deus, ele tem sido derramado nos nossos corações por intermédio do ministério do Espírito Santo. E é essa a paz que eu quero apresentar aqui hoje, irmãos. É essa a paz que eu quero que os irmãos tenham discernimento esta tarde, irmãos. É a paz que transcende todo o entendimento. A paz que as pessoas às vezes não compreendem, porque é uma paz de espírito. É uma paz que não se consegue ver. É uma paz que, independentemente daquilo que você está a sentir, dos seus problemas físicos, dos seus problemas emocionais, dos seus problemas familiares, dos seus problemas financeiros, é uma paz que transcende todo esse entendimento. Que não depende do seu estado em que você se encontra, do lugar onde você se encontra, da condição física que você se encontra, da condição financeira, mas é uma paz que transcende tudo isso. A palavra de Deus diz em Efésios 2 que o objetivo dele era criar em si mesmo os dois num só homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus, fazer um só corpo, Cristo. E aqueles que o aceitaram, Cristo e a Igreja, por intermédio da cruz, ser um só corpo, pelo qual Ele destruiu a amizade, a inimizade que havia entre Deus e o homem, e voltou a unir Deus ao homem. Houve uma fusão, houve uma união, Cristo uniu o amor de Deus ao homem. Jesus foi levantado naquela cruz. Quando ele foi levantado naquela cruz, ele quis ilustrar como se fosse um mastro, uma bandeira gigante, uma bandeira branca gigante de paz que se erguia, uma paz transcendente. João 12 diz que quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairá. E foi isso que ele fez, irmãos. Ele atraiu todos a ele. Enquanto aquela cruz era erguida, Cristo uniu o amor de Deus a todos. E aquela cruz, quando ela foi erguida, irmãos, era como se fosse uma bandeira, fosse hasteada. Os irmãos estão a visualizar os Jogos Olímpicos como a bandeira às vezes de Portugal ou do Brasil quando ganham a medalha de ouro, mas aquilo era a bandeira da paz que estava a ser hasteada, a paz que transcende todo o entendimento. E o hino que foi tocado naquele dia em que a paz foi instaurada, em que a paz foi erguida, foi Romanos 5, irmãos. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com todos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a paz que transcende todo o entendimento. Por isso, hoje nós podemos, justificados, pois, pela fé, hoje podemos louvar realmente paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós temos entrada pela fé desta graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, imaginem a bandeira da paz sendo hasteada com este hino, irmãos, o hino da paz, o hino de Romanos 5, irmãos. A tribulação produz a paciência a fé, e a fé a esperança de estarmos um dia com eles, temos a vida eterna. Não lembrem o amor de Deus tem sido derramado.
derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, nos foi dado. E a esperança não nos envergonha, que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que nos deu essa reconciliação com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos deu essa paz através do mistério da reconciliação. Pois pela fé temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós temos entrada pela fé, esta graça que estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus! Não só isso, senão também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a fé, e a fé a esperança. E a esperança não nos envergonha, que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não envergonha, que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Não envergonha, que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus, aleluia. Então, damos por finalizada esta live. Eu espero que a palavra de Deus tenha entrado no vosso coração como a semente da mostarda e que o Evangelho de Cristo venha a transformar cada um daqueles que tenha escutado esta palavra. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa palavra possa trazer transformação, possa trazer regeneração, possa trazer aproximação a Cristo Jesus, aquele que nos uniu no amor de Deus. E que esse amor infinito de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que transcende todo o entendimento e a presença e as consolações do Espírito Santo estejam agora e sempre com quem estiver a ouvir esta live. Amém, amém e amém. Glórias a